Olha, tem uma dúvida que tira o sono de muita gente. O que a Autoridade Tributária do Brasil, o famoso fisco, pode ou não pode fazer de verdade? Hoje, a gente vai abrir o Manual de Regras oficial para entender de uma vez por todas quais são os limites desse poder. E vamos direto ao ponto, para a pergunta que todo mundo quer saber. Afinal de contas, o fisco pode simplesmente chegar e olhar uma conta bancária? De um lado, tem o direito à privacidade. Do outro, a necessidade do Estado de arrecadar impostos. Onde é que fica a linha que divide essas duas coisas? Então, a resposta não é um simples sim ou não. Sabe como é, né? O segredo está sempre nos detalhes da lei. E é exatamente isso que a gente vai fazer aqui, mergulhar no Código Tributário Nacional para entender as regras do jogo. Para começar, a gente precisa entender a base de tudo isso. Por que é que existe fiscalização tributária? A resposta está numa ideia bem interessante. Fiscalizar não é só um poder que o agente público tem, é também um dever. O conceito-chave por trás de tudo é esse aqui: poder, dever. A lei basicamente diz que a autoridade fiscal tem que fiscalizar. Não é uma escolha, sabe? O agente não pode olhar e pensar, hoje acho que não vou verificar isso aqui. Pelo contrário, se existe algum indício, ele tem a obrigação legal de agir para garantir que os impostos sejam pagos direitinho. E quem está sujeito a essa fiscalização? Bom, basicamente todo mundo. O Código Tributário é bem claro nisso. Pessoas físicas, empresas, quem já paga imposto e até quem não paga. E o ponto mais importante é que nem mesmo entidades com imunidade ou isenção fiscal escapam. Elas também passam por fiscalização justamente para garantir que continuam cumprindo os requisitos para ter aquele benefício. Beleza. Agora que a gente já sabe o porquê e o quem, vamos dar uma olhada no como. Como é que uma fiscalização começa na prática? E o que exatamente um fiscal pode examinar? O acesso do fiscal, olha, é bem amplo. Ele pode examinar praticamente tudo que for relevante para apurar os tributos. Livros contábeis, documentos, arquivos digitais, até as mercadorias no estoque. E o mais interessante é que o próprio Código Tributário proíbe que outras leis tentem criar algum tipo de obstáculo para limitar esse direito de exame do fiscal. O começo de uma fiscalização não é algo informal que acontece de repente. Ele é marcado por um documento oficial, o chamado Termo de Início de Fiscalização. E esse termo tem 3 consequências imediatas e muito importantes. Primeiro, ele oficializa o procedimento. Segundo, ele estabelece um prazo máximo para tudo acabar, o que dá uma certa segurança. E terceiro, talvez o ponto mais crítico. A partir desse momento, já não dá mais para fazer a tal denúncia espontânea, que é quando a pessoa paga o tributo atrasado por conta própria para não levar multa. A oportunidade já passou. E agora sim, a gente chega no coração da nossa questão inicial. Aquela tensão entre o direito à privacidade financeira e o dever do Estado de fiscalizar. Vamos entender a diferença fundamental entre o sigilo bancário e o sigilo fiscal. Aqui está o pulo do gato, baseado numa decisão importante do Supremo Tribunal Federal. O sigilo não é quebrado, ele é transferido. É isso mesmo. Os dados que antes estavam protegidos pelo sigilo bancário lá no banco são repassados para o fisco. A partir daí, é a autoridade fiscal que tem a obrigação de proteger esses dados, só que agora sob o sigilo fiscal. Ou seja, o sigilo só troca de guardião, mas ele continua existindo. Mas calma lá, isso não é uma carta branca. A lei coloca condições bem rígidas para isso acontecer. O fisco só pode pedir os dados se já existir um processo de fiscalização aberto e, mais importante ainda, se o acesso àquelas informações for considerado indispensável para a investigação. Não é um pedido que pode ser feito de qualquer jeito ou a qualquer hora. Certo. Então a informação foi transferida para o fisco e agora está protegida pelo sigilo fiscal. Fim da história? Bom, não exatamente. Existem situações bem específicas previstas na lei em que até mesmo esse sigilo fiscal pode ser legalmente compartilhado. A lei é bem clara sobre essas exceções. Por exemplo, um juiz pode requisitar as informações se for importante para um processo judicial. Outro órgão público também pode solicitar os dados, mas só se for para investigar uma infração formal. A regra do sigilo também pode ser flexibilizada em casos de dívida ativa ou investigações criminais. Para a gente ir finalizando, é fundamental entender que a fiscalização não é um trabalho solitário. O fisco conta com uma verdadeira rede de colaboradores que, por lei, são obrigados a fornecer informações. A lei cria o que a gente pode chamar de uma grande rede de informantes. Entidades como cartórios, bancos, corretores, administradoras de bens, todos eles são obrigados, se forem intimados, a prestar informações sobre os negócios de outras pessoas. Na prática, eles acabam sendo uma fonte de dados muito importante para o trabalho de fiscalização. Mas toda regra tem sua exceção, né? E essa aqui é muito importante. A lei protege o sigilo profissional.
Isso quer dizer que profissionais como advogados, médicos ou psicólogos não são obrigados a quebrar o sigilo dos seus clientes para dar informações para o fisco. A obrigação de informar para, nesses casos, por causa do dever legal de guardar segredo profissional. E essa colaboração não para por aí. Ela também acontece entre os próprios governos. As fazendas da União, dos estados e dos municípios têm a obrigação de cooperar entre si. Na prática, elas trocam informações, se ajudam na fiscalização. É como se fosse uma rede de inteligência fiscal que cobre o país inteiro. E se alguém tentar impedir o fiscal de fazer o trabalho dele? O que acontece? A lei também prevê isso. Em caso de obstrução ou até de desacato, a autoridade fiscal pode requisitar o auxílio da força policial para garantir que a fiscalização aconteça. E assim a gente fecha esse nosso mergulho no Manual do Fisco. Fica bem claro que existe um equilíbrio delicado entre o dever de fiscalizar e o direito à privacidade e que tudo isso é regulado por regras muito específicas. A reflexão que fica no ar é, no mundo onde a troca de dados é cada vez mais instantânea, o que a nossa privacidade financeira vai significar no futuro? É uma discussão que está só começando. Agradeço a companhia.